Olá, estamos no ar com mais uma edição do programa Impressões, que hoje vai falar sobre a volta do Plano Diretor Participativo. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com Flávio Demore, que é presidente da Associação de Moradores de Ratones, a Amora, e o vereador Lino Pérez. Eu queria primeiro agradecer a presença de ambos aqui, né, no programa Impressões, e já vamos começar falando sobre a retomada da discussão do Plano Diretor, que já é bastante discutida essa retomada, né, porque quando houve a discussão, não foi da forma que os moradores gostariam, mas eu queria que vocês falassem sobre esse assunto. O que representa essa retomada, já que ela é, né, na verdade, no começo desse mês, acatando a recomendação do Ministério Público, me corrijam se eu estiver errada, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região suspendeu a decisão do ano passado que dispensava a exigência de audiências públicas distritais para a elaboração do plano diretor. Quer dizer, é um ganho importantíssimo, mas nesse momento da discussão do plano diretor, o que representa realmente para a comunidade? Olha, eu penso que é uma retomada do processo participativo que foi interrompido à época quando o núcleo gestor foi destituído, né? Na última reunião do núcleo gestor, a gente tinha deliberado justamente por agosto de 2013, né? Não sou muito bom com datas, já faz tanto tempo. Mas a gente tinha deliberado justamente pelas audiências distritais e depois a audiência municipal. E foi a última reunião, inclusive nem teve ata, mas houve uma votação e essa proposta venceu. E a partir daí, o executivo simplesmente destituiu o núcleo gestor e continuou o processo sozinho. Então, essa retomada é uma garantia de voltar ao processo participativo. Vamos começar para quem está em casa entender. Núcleo gestor? Gostaria que vocês municipal do Plano Diretor Participativo, né? Sim. Ele vem a rigor, foi instalado em 2006, final de 2006. Federal, né? Lei federal. Isso é baseado no Estatuto da Cidade, que diz que todo e qualquer plano, projeto urbano tem que passar por todo o processo pela sociedade organizada, tem que opinar e participar. Desde a concepção, pela elaboração, implementação e avaliação. Isso é uma lei federal. Que aqui no caso, na época do Dário, o anterior o prefeito, ele suspendeu. Então o núcleo gestor se instalou em final de 2006, em 2007, 2008, inclusive eu participei como representante da universidade, no caso aqui o Demore pelo Ratones, né, foram 13 com 49 membros, 13 distritais, 39 membros, 13 distritais, representantes da parte do Sinduscom, do setor empresarial, as universidades, no caso a Federal e a UDESC, enfim, as órgãos ambientalistas, enfim, deu 39 membros. Ele fez leituras comunitárias, vamos dizer, em 2007, 2008, né, no período do Dário, que na época o processo já começou tardio, não vou entrar aqui nesse detalhe, mas enfim. Então aí elaboraram 3 mil indicações, né, muitos dizem que é diretriz, mas aí não lá. Depois o Dário suspendeu em dezembro de 2008. E aí em 2009, 2010, ele contratou a CEPA, uma ONG argentina, com Rubem Peste, um arquiteto. Eles elaboraram, baseado nessas contribuições do núcleo gestor, né, que foram as 3 mil contribuições, eles compactaram em 32 macro-diretrizes e elaboraram uma proposta de projeto de plano diretor, que foi apresentado em março de 2010. Lá a comunidade rejeitou, aliás, nem conseguiram nem apresentar, não conseguiram nem falar, a semente foi suspensa, e aí, a partir daí, essa CEPA recuou, e aí, junto com a prefeitura, depois a CEPA foi embora, a prefeitura então fez umas retificações na proposta e retomou em junho de 2012, no Clube 12. E aí, audiência pública. Audiência pública. Bem polêmica, por sinal. Aí a comunidade novamente rejeitou vários pontos do projeto revisado, e aí com base na justiça, porque, né, é importante, o núcleo gestor, embora seja suspenso pelo prefeito então, Dário Berger, ele se manteve de uma forma autoconvocada. Então ele entrou na justiça, e depois houve uma vitória, porque o prefeito teve que recuar e reinstalar o núcleo gestor em novembro de 2012. Isso. Aí naquele período que já era a época de eleições, bom, enfim, tinha um período final, já complicou ali, e aí no final não avançou muito no gestor, né? Porque aí criou um novo prefeito, se tinha esperança que realmente ia restabelecer o núcleo gestor, o processo até então ficou parado, vamos dizer, naquela semestre anterior, 2012, mas aí tardiamente ele instala o núcleo gestor já no meio de 2013.
demorou, disse que estava retomando o processo, tinha que revisar todas as peças, isso era justificativa. Sob a coordenação do arquiteto Dalmo Vieira, né? Bom, aí ele instalou, isso foi em julho, se não me engano, de 2013, e instalou que foram 3 sessões, né? 2013, julho e agosto. Algumas sessões, né? Aí quando, como falou aqui muito bem o Demore, quando o gestor disse, vai ser assim, o processo vai ser dessa forma, metodológica, assim, etapa. Aí diz o secretário que leria demais, que feriu as atribuições do prefeito, que é mentira, porque é o contrário, o gestor que tem que estabelecer, e arbitrariamente ele extinguiu o núcleo gestor. Então, em setembro em diante, aí começou a grande discussão, que foi atropelou, e ele fez na correria, aí o que o prefeito fala que ele quer correr tanto? Porque até então tinha discutido ao longo desses 6 anos, né? E nada tinha sido não tinha feito. Então ele já tinha discutido, para que discutir de novo? Mas só que ele faz uma outra peça, ele faz um outro plano diretor. Não era o plano diretor, aquele foi um zoneamento fragmentado. Mas o tal plano diretor que ele fala, ele representa, ele faz na correria, sem discutir com a comunidade, e aí ele leva para aquela audiência pública, fatídica, na Assembleia Legislativa, em que 50 falas questionando e o secretário só respondendo, sem nenhum mapa, sem nenhuma instrução alguma, né? Ele só disse que, sim, isso aqui vou providenciar. Então ele incorporou todas aquelas contribuições, não sei o que fez com aquelas contribuições, nunca analisou. Porque nós tivemos uma audiência pública onde nem foi apresentado o plano diretor, né? Simplesmente ele colocou 5 ou 6 slides na audiência pública municipal. Foi colocado alguns slides que passaram, mas não foi detalhado o plano diretor, colocando que você já conhece, não sei o quê, e foi só nas falas depois. Então não houve nenhuma apresentação, né, muito menos, nem para dar conhecimento à sociedade do que efetivamente era o plano diretor, a peça do plano diretor. Isso. Então houveram uma série de falas contrárias, algumas a favor, mas isso não foi considerado e houveram também várias colocações, várias medidas, várias mudanças muito pontuais, né, de pessoas que foram lá para resolver os seus problemas específicos, e isso foi incorporado ao plano diretor. Então, na verdade, o plano diretor é uma peça onde você tem que dar preferência para o coletivo, para a cidade, e não para o indivíduo, né, não para atender interesses individuais, mas sim interesses coletivos. Em alguns momentos isso não aconteceu. Então, acho que justamente por essa ruptura que teve no processo, né, de que em determinado momento, a partir do momento que eles entenderam que não precisava mais a sociedade participar do processo, eles fizeram um processo por conta com os técnicos, né? Eu tenho aqui um apanhado que foram 23 consultas. Isso já só para terminar a história aquela. Então teve a audiência pública essa que não teve nada, depois foi para a Câmara de Vereadores, o prefeito levou todas as contribuições, entre aspas, colocou 300 emendas, mais 300 emendas dos vereadores, foram 600 emendas, né? Aquilo que discutiu na audiência pública não sabe o que aconteceu. Aí das 600 emendas, por obrigação, a Câmara chamou uma segunda audiência pública. O mesmo secretário, as mesmas disposições, certo? Não está nem o prefeito, mas os vereadores assistindo, ficaram na mesa, ele de novo, tudo de novo, fizeram perguntas novamente, mais 40 inscrições, vieram segundo uma leva de observações. Essa observação no dia seguinte, simplesmente, ele levou para a Câmara e deu. Então aquilo ficou no ar e ficaram 600 emendas. Eu mesmo fiquei 5 sessões no plenário aguardando a sessão começar. Todos eles, os vereadores, a maioria estavam tudo o quê? Fazendo emendas às portas com o Dalmo, o arquiteto, dentro da Câmara de Vereadores, nesta casa. Que é uma coisa arbitrária, nunca vi isso no Brasil. A partir daí, eles apresentaram finalmente em votação aquilo que foi no final de dezembro, que aqui deu uma quebra, quase quebra, o pessoal queria entrar aqui na Câmara, que votaram na correria, eu mesmo tinha controle das emendas, do que foi feito. Não dava tempo de fazer destaques. Isso foi votado no atropelo, né, no rolo compressor. Lembra que foi o vereador Afran, pediu vistas e foi para início de janeiro. Aí foi para as férias, né? Em janeiro deu aquela quase quebra aqui fora com a Polícia Militar. Eles aprovaram no afogadio, imposto, goela abaixo, aquilo que foi o tal do, agora a atual lei 482 de 2014, com 2 reedições em janeiro. Depois o prefeito, para complicar, me faz uma emenda ao dispositivo no artigo lá, que encaixou 50 empreendimentos onde está a ponto coral. Então ele faz, para complicar, ele faz vários decretos posteriores de revisão. Aí ele chamava, isso é o que você está falando, as tais 21 reuniões posteriores, que ele percebeu a pressão da sociedade. Nós fomos lá no Ministério Público, perdemos.
pedindo, mandar segurança, e perdemos, de que está mal feito o processo, ele, para ficar sensível talvez, fez aquelas tais 21, que ele chamou audiência pública, estava errado. Depois ele chamou de oficina, estava errado também. Aquilo é reunião, são reuniões, que foram 3 por noite, na correria, fez, e aí, de novo, mesmo cenário. As pessoas no auditório pegavam observações, eu acho que vocês estiveram lá, faziam, aí chamavam uma história de advocacia, que já de Camboriú, nada a ver com isso. Eles pegavam todas aquelas contribuições, prometiam que no dia seguinte iam entregar, fazer revisão para incorporar o plano diretor. Isso, até hoje, são 800 contribuições, até hoje não foram respondidas plenamente aquelas observações das 22 reuniões. Dessas reuniões, a de Ratones, por exemplo... Isso ano passado, né? A de Ratones foi marcada lá para o Sixteen Club, chegamos lá, o prédio fechado. Né? Chegamos lá, a prefeitura, a comunidade não teve uma divulgação muito grande, tinha lá umas 15, 20 pessoas, mas o prédio simplesmente fechado. Né? Tivemos que remarcar a reunião pública, né, para discutir para o colégio que fica... Porque a Sixteen fica na SC 401, longe da comunidade Ratones, né? Então a gente marcou para o colégio mais perto, a gente fez uma divulgação para trazer as informações. Né? Aí nesse caso apareceu a advocacia, né? Pegou sobre as contribuições todas de vocês, né? Vocês respondeu? A gente fez algumas contribuições e depois eles voltaram lá e fizeram mudanças de uma semana, mudaram vários zoneamentos algumas propostas. A gente deu todo um contexto histórico sobre essa questão do plano participativo, que em tese não é tão participativo assim, né? Mas eu acho que o contexto histórico é importante, mas eu acho que a comunidade quer saber de que forma que a gente pode tratar agora, já que ganhamos de novo essa participação do público, e se de fato vai haver a participação do público, né? A gente já volta, nós vamos a um rápido intervalo, já voltamos. Estamos de volta com o programa Impressões, que hoje está falando sobre a volta do plano diretor participativo. Aqui comigo está o vereador Lino Pérez e Flávio Demore, que é o presidente da Associação de Moradores de Ratones, a Amora. No primeiro bloco, nós informamos que no começo do mês de junho, acatando a recomendação do Ministério Público, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região suspendeu a decisão do ano passado que dispensava a exigência de audiências públicas distritais para a elaboração do plano diretor. Nesse bloco, demos todo um contexto histórico, o vereador Lino Pérez resgatou, né, toda essa discussão do plano diretor participativo e a gente falou também sobre as 23 consultas que já foram realizadas, né? Só que essas 23 consultas, ano passado, não tiveram um núcleo gestor, né? E nem as diretrizes que foram acumuladas, foram levadas em consideração. De que forma, então, essa retomada de discussão, essa retomada do plano diretor participativo é importante e como que a comunidade pode clamar agora por os seus direitos que estão previstos em lei, que é a presença do núcleo gestor e, enfim, todas as demandas que têm que ser discutidas nessas audiências? Queria perguntar para os dois. Eu penso que o núcleo gestor precisa ser recomposto, né? E a partir daí sejam definidas metodologias bastante claras de como a sociedade pode contribuir para o processo, né? Porque não adianta chegar na comunidade sem explicar para a comunidade como é que ela pode participar e ter um processo claro de participação. E a ideia dessas audiências é que elas possam estar resgatando as demandas e diretrizes que foram estabelecidas pelas próprias comunidades lá em 2008, 2009 e incorporadas ao plano diretor vigente, de forma a fazer esses ajustes que são necessários a partir das demandas das comunidades. Então, essa é a importância de resgatar esse processo num processo participativo, porque às vezes o que está na lei não atende a comunidade e às vezes o que está nessa lei, que nós temos um conjunto de instrumentos que foram especificados na lei que não foram implementados, né? Alguns instrumentos que a comunidade exigia e pedia, que estão na lei e que infelizmente ainda não foram implementados. Então, esse resgate, resgatando a participação no processo e também garantindo que efetivamente o que vier a ser lei, efetivamente possa depois ser implementado para que a gente possa ter um ordenamento territorial e também uma série de instrumentos para fazer o planejamento e o desenvolvimento da cidade. Acho que essa é a importância de resgatar esse processo. A gente já perdeu quase 10 anos, né, ou mais de 10 anos, né, Lino? Desde o início, nós estamos de 2006 a 2000
A São José está fazendo uma revisão do plano, né? E a gente ainda não concluiu o primeiro processo que era previsto para ser concluído em 2006, né? A cidade perde. Eu acho que Florianópolis está perdendo com as ocupações regulares, com as ocupações de grandes empresas em locais que não podem ou não deveriam estar sendo previstas ocupações, e um ordenamento jurídico de forma para que as pessoas que querem construir ou que querem viver aqui, elas se sentem seguras de fazer seus empreendimentos. Então isso tudo precisa ser resgatado, e a comunidade e a sociedade ela precisa fazer parte desse processo. Então acho que a sociedade fez muito nesse processo, o poder público que deixou a desejar, porque nós temos uma série de mapas, de pesquisas, por exemplo, não temos a questão de hidrografia da ilha, a gente não tem ainda definida, que o mapa de zoneamento ambiental está incompleto. Por exemplo, o mapa de zoneamento ambiental basicamente foi do plano passado, as APP e APLs não foram revistas, né? Tem uma série de problemas que não foram, porque os técnicos não foram a campo, os estudos não foram feitos. Então a prefeitura, a gente tinha lá uma leitura comunitária e uma leitura técnica. A leitura comunitária foi feita, a leitura técnica ainda não foi feita, depois de 10 anos. Porque tem que ter uma vontade política do Poder Executivo de efetivamente fazer os estudos e fazer com que o plano seja viável, né, e seja tecnicamente viável e que atenda também os interesses da comunidade. Acho que a retomada desse processo, e aí tem que ter um comprometimento político da prefeitura, de trazer as informações técnicas à luz das informações comunitárias, de fazer esse casamento e fazer um plano que efetivamente atenda os interesses da coletividade. E o senhor, vereador? Não, então, bom, primeiro só para destacar que é o seguinte, o núcleo gestor ele tem que ser reinstalado o quanto antes, tá? É claro que tem que, a prefeitura vai consultar a cada representante se mantém os mesmos ou não. Os representantes vão se reunir, não imagino, e vão ratificar aquele nome ou outro, já passou um tempo nisso aí, né? Assim instalado, o núcleo gestor deve estabelecer uma metodologia, né? Um cronograma de atividades que deve, de preferência, ficar neste ano. O Marcelo Kras disse que é 2 meses, mas ele está aberto a aumentar o tempo, né? De 2 meses para mais. Claro, o ano que vem começa as eleições novamente, é complicado. Então, o ideal é que estivesse mais célere, que fosse até o final deste ano. Por exemplo, indicativo, né? Feito todas essas 3 audiências distritais, né? E que também, paralelo, só não é só os distritos, viu? Também tem as organizações comunitárias, tem os ambientalistas que podem fazer as suas reuniões, a Universidade Federal e o DESC podem fazer também debates paralelos e levar contribuição também para o plano diretor. Não são só os distritais, né? O setor empresarial também, porque o setor empresarial também reclama que também há insegurança jurídica, os termos ficaram muito mal feitos, até atrancou muito o processo de licenciamento de projetos, porque foi tão confuso o plano que os técnicos da prefeitura lá no CESP não conseguem liberar os alvarás, porque fica o texto não fica claro. Então a OAB até ajudou a arredondar o texto. Então a OAB vai participar disso também para ajudar todos os setores, mas os distritais, que é a base territorial, eles têm que ter fazer uma audiência pública distrital, para essas 13, né? E essas 13 tem que ser devagar. Antes da audiência pública distrital, eu imagino, fazer debates técnicos, a prefeitura tem que trazer os mapas, onde que ela chegou, aprovou isso, porque os mapas até agora não está claro qual é o mapa que foi aprovado, hein? Isso é outro problema. Ela colocou no site, tirou do site, botou de volta no site. Está incompleto lá, aqueles mapas lá. Então tem que pegar os mapas que foram aprovados, comparando o que a comunidade aprovou anteriormente, bater os mapas, feitas as discussões mais a miúde, aí vai uma deliberação numa audiência distrital. Não sei se entenderam, não é assim uma atrás da outra. Sim. Cada uma, por exemplo, imagino aqui no caso aqui da comunidade Ratones, eles vão retomar o que fizeram, o que eles aprovaram até então, depois houve uma série de picoteamentos de monte de emendas lá no Ratones, que os vereadores colocaram, assim, por vários interesses, tem que comparar o que a comunidade queria, quais são o que foi aprovado pela atual lei. E aí bateu isso, pá. O que nós vamos destacar aqui para votar agora na audiência? Não sei se entendeu. Então tem um tempo anterior a cada uma das audiências públicas distritais, por isso que 2 meses é pouco. Feito isso, aí vamos para a audiência municipal, que também tem que ir com mapas, tem que ser preparada. Tem que levar um tempo para poder as pessoas se prepararem, para não ir lá se dar uma opinião no ar. Tem que pegar os mapas e bater no mapa a mapa. E às vezes pode ser mais uma audiência pública municipal, viu?
Porque tu lança uma, a comunidade fica uma série de dúvidas. Ah, não, de fato, peço que na próxima, fazer mais uma na semana que vem, vou trazer tais mapas que não ficou claro, tais aspectos, entenderam? Então, tudo isso tem que ser... A audiência ela vai servir para apresentar efetivamente o plano diretor para que a comunidade que não teve a oportunidade de participar nos distritos, que são decisões mais locais, e nos outros órgãos que estão também vinculados ao plano diretor, que possa conhecer o conteúdo completo. E o plano diretor, Lino, a gente às vezes se apega muito à questão territorial e à questão do uso do solo, mas ele é muito mais que isso, né? Então a gente não pode esquecer da parte de controles, da parte de gestão democrática, sistema de gestão, porque não adianta eu ter uma lei muito bem definida se eu não tenho um processo de contre efetivo, porque aí você... Posterior, né? Como acompanhar isso depois. Você não Agora, tem como com todas essas amarrações, né, ou falta de amarrações, a discussão técnica não ser feita há mais de 10 anos, a participação não ser tão acedo, ser colocada inúmeras emendas, dá para dar seguimento mesmo assim, esse plano diretor vigente, atual, com todos os adendos da comunidade, com a falta de discussão técnica, enfim, não... Mesmo com esse comparativo, é o suficiente para dar a continuidade, que o senhor disse que precisa de mais de 2 meses para ser feito esse comparativo e tal? Eu acho que é um processo, né? Nós tivemos alguns percalços nesse processo, algumas coisas foram colocadas que talvez não seja o que a coletividade tem, mas nós temos que avançar, né? A gente não tem como fazer um plano perfeito, mas a gente tem que trazer a comunidade de volta ao processo, trazer os técnicos de volta ao processo e definir as regras para que elas cada vez fiquem mais claras para a gente poder gerir e planejar a nossa cidade. A gente vai ter que evoluir. Nós tivemos essas 23 reuniões que parte da comunidade participou e que boas ideias também foram colocadas, né? A própria OAB já fez uma revisão no texto, então isso tem que vir à tona. A gente não conhece essas informações ainda, então é importante que a gente conheça essa proposta, inclusive essa proposta de reformulação do plano que ia para a Câmara agora, que não foi por causa dessa decisão judicial, que venha essa para o processo para a gente também trabalhar em cima dela, porque talvez ela seja melhor que a atual. Então a gente pode trabalhar já numa versão mais lapidada para evoluir. Eu acho que existe a possibilidade de evoluir, há como evoluir, basta ter vontade política para fazer isso. Só para alguns avanços do plano diretor, tá? Por exemplo, Ratones, Lagoa, Pantano do Sul, Campeche, enfim, várias regiões, Cachoeiro do Bom Jesus, Parte Canasveira, ficaram mais ou menos 2 pavimentos. Ou seja, ela ficou restritiva, tá certo? Com medo do impacto, porque não tem uma capacidade de suporte da casa, da sistema viário. Então, ela conteve 2 pavimentos. Então, esses 2 pavimentos é o que foi incorporado pela comunidade. No entanto, há várias áreas, grandes glebas, com áreas urbanísticas especiais. O que vai ser dentro dessas áreas? Segundo o plano diretor atual, vai ficar o prefeito que vai dizer, vai decidir. Ué, o que é isso? E foi assim com o seu Costão do Santinho. Em cima do Costão, foi uma plano de urbanização específica. Pô, lá valeu de tudo, né? Quer dizer, não, nós temos que discutir que não pode ser uma área especial diferenciada de outras partes da cidade. Sim. Então, as AUEs têm que ser revistas. Outras são operações urbanas especiais. A outras são uma verticalização. Embora teve 2 pavimentos em boa parte da cidade, que foi restrição, e outras, o gabarito explodiu. Aqui na parte central de Florianópolis, aqui, uma verticalização de 12, 13, 16 pavimentos. Ao longo da 282, 16 pavimentos. Lá, ao longo da Patrícia Caldeira, lá no Estreito também. A zona toda da Marinha, toda aquela região do Estreito lá, do Jardim Atlântico, vai para 12 pavimentos. Sendo que hoje já tem 0,5 metros quadrados por habitante de área de lazer. Com essa verticalização, ela cai para 0,2. Quando o certo é 12 metros quadrados por habitante, não sei se entenderam. Então, ela explodiu em algumas regiões e as outras restringiu. Então, nós temos que repensar essas verticalizações excessivas e as outras foram restritivas. Isso nós temos que pensar, eu acho que foi um avanço ter que fazer essa restrição, porque no caso do Campeche e do Santinho, tem um grande aquífero lá embaixo, de água. Então a população não quer, que ela colocou 2 pavimentos porque ela sabe que lá vai explodir o aquífero. Então esse é outro capítulo importante sobre a paisagem, que depois levou a ave de rapina, tá? Porque a lei da paisagem está no plano diretor, lá ela é restritiva. A questão da preservação de caminhos históricos, de trilhas, tem partes do plano atual que são importantes, mas mesmo esses na paisagem não ficaram instrumentalizados, ficaram soltos. E o que se espera que seja discutido agora. Exato. Já tem data para retomada da discussão? Esse é o problema. Cabe agora à prefeitura dizer o start. Quando é que vai ser o start? Quando é que a prefeitura começa? Se ela mandar agora, por exemplo, eu imagino se ela começar em julho, então se for 2 meses, julho e agosto termina.
Mas eu acho que não dá, né? Então nós temos que ver quando que a prefeitura dá o start e quando termina. Para o Marcelo, ele colocou 2 meses, mas ele está aberto a ser mais. Então, por exemplo... Para solicitar ou não mais prazo. Mais prazo. Imagino que vai ser de agosto até dezembro. Estou chutando. Mais ou menos isso, essa que é a proposta. Senhores. O Marcelo está disposto, acho, né, a fazer um aperfeiçoamento desse instrumento que ele está propondo, mas eu acho que a prefeitura tem que começar a reinstalar o núcleo gestor e ele que estabelece a metodologia, né? Esperamos que dê tudo certo dessa vez. Obrigada pela participação dos dois e com certeza a gente conversaria mais tempo aqui, mas nosso tempo está estourado. Desculpe, mais uma questão. Um outro ponto central, desculpe que atravessar, é o Conselho da Cidade. Porque o Conselho da Cidade que foi aprovado é 100 membros. É um absurdo, 100 membros. Sim. O atual núcleo gestor, ele vai ser instalado... Acho que isso tem que ser discutido nessa Esse é fundamental, que esse conselho seja revisto também. Que todas as solicitações sejam revistas, até porque a recomendação do Ministério Público Federal e a determinação do Tribunal Regional Federal é de que a Prefeitura deve realizar corretamente as 13 audiências públicas distritais exigidas por lei. E é o que a gente espera, tenho certeza que vocês de casa também. O programa Impressões fica por aqui, que hoje tratou sobre o Plano Diretor Participativo. Nós voltamos em uma próxima edição com mais informações para você. Até lá!